Olá, nós agora vamos apresentar nosso projeto elétrico. A equipe é composta por Agatha Medeiros, Maria Jéssica e Rayane Gonçalves. Esse é o nosso projeto, que é uma residência unifamiliar, e aqui podemos ver a planta dele em si, possuindo uma área de 102 metros quadrados. Aqui nós preparamos uma tabela que ela vai mostrar cada ambiente com sua respectiva área e seu perímetro. Aqui nesse slide fizemos uma tabela para saber a potência mínima de iluminação em cada ambiente. Por exemplo, no quarto 1, temos uma área de 40 metros quadrados. Então, os 6 primeiros metros quadrados fica com 100 volt-ampere e o resto, sendo 8 metros quadrados, dividimos e fica com 4 metros quadrados, ficando com 60 volt-ampere, e os outros 4 metros quadrados também ficam com 60 volt-ampere, totalizando cerca de 220 volt-ampere apenas para o quarto 1. Então, seguindo essa mesma linha de raciocínio, para os demais ambientes, no final somamos todos os volt-ampere de todas as áreas e ficamos com um total de 1.320 volt-ampere, que vai ser utilizado mais na frente para outras tabelas. Esse slide tem uma tabela parecida com a anterior, porém, essa daqui é relacionada com a quantidade mínima de pontos de tomada. E para isso, utiliza-se o perímetro em metros, ao invés da área em metros quadrados. Em relação à nossa tabela, no quarto 1, pegamos o perímetro de 15 metros e dividimos por 5, dando um total de 3, significando que são 3 tomadas para esse ambiente. E como nas condições diz que esse tipo de ambiente possui uma potência mínima de 100 VA, esse valor é multiplicado pela quantidade de tomadas, que são 3, totalizando uma quantidade de 300 VA. Nós seguimos a mesma lógica para os outros ambientes, com apenas algumas diferenças relacionadas à potência mínima de cada ambiente. Por fim, somamos os VA de cada um, totalizando um valor de 4.500 VA. É importante lembrarmos sempre que quando obtemos valores quebrados, como por exemplo 2,83 no quarto 2, deve-se arredondar para 3 e não para 2, arredondando sempre para um número maior e não menor. Também deve ser levado em consideração que em alguns ambientes como o hall, que normalmente vai ter um valor de entre 3 e 2 tomadas, não é necessário você colocar essa quantidade de tomadas, porque vai mais do profissional julgar o que é necessário ou não, dependendo de cada projeto. As tomadas de uso específico estão em seus circuitos independentes e a quantidade desses circuitos é estabelecida de acordo com o número de aparelhos com corrente superior a 10 amperes. Esse circuito, normalmente, eles são destinados à ligação de equipamentos fixos, como chuveiro, máquina de roupas, entre outros. No caso do nosso projeto, nós temos 3 tomadas de uso específico, que seriam uma na cozinha para o micro-ondas, uma no banheiro para o chuveiro elétrico e uma na lavanderia para a máquina de lavar. Essa tabela foi elaborada mostrando o ambiente, a quantidade mínima de tomadas de uso específico em cada ambiente, depois a sua carga em VA e watts. No fim, somamos os valores em watts, totalizando 6.700 watts de tomada de uso específico. Já nesse slide, podemos ver uma tabela que resume bem todos esses passos feitos até aqui, onde temos o nome de cada ambiente, sua área correspondente em metros quadrados, seu perímetro em metros, sua potência de iluminação em volt-ampere, a quantidade e a potência das tomadas de uso específico e geral, junto de todos os valores finais. Bom, no caso de alguns aparelhos, a potência ativa já é fornecida pelo fabricante, em watts. E quando ela já é fornecida, a gente pode utilizar diretamente no cálculo da potência total instalada. E a partir das tabelas anteriores, podem ser calculadas as dimensões de cada dependência do projeto, para depois a gente chegar na potência total instalada. Na tabela, a primeira coluna representa a potência de iluminação em VA, na segunda, a potência de tomadas de uso geral, também em VA, e na terceira e última, a potência de tomadas de uso específico em watts.
Como já sabemos, o valor em watts das tomadas de uso específico, resta apenas converter a iluminação e tomadas de uso geral, cada uma de acordo com seu fator de potência. Sabendo-se que o fator de potência de iluminação é 1, então pegamos o nosso valor total que foi feito anteriormente na primeira tabela, em que gerou um valor de 1.320 volt-ampere e multiplicamos pelo nosso fator de potência, que é 1. Assim chegamos ao valor de 1.320 watts de tomadas de uso geral. O fator de potência é 0,8. Então, multiplicamos o valor de 4.500 volt-ampere, que foi a da segunda tabela feita, e chegamos ao valor de 3.600 watts. Ao fim disso tudo, somamos os três valores de 1.320 watts, 3.600 watts e 6.700 watts, chegando ao valor final de 11.620 watts, sendo nossa potência total ativa. As instalações elétricas de uma residência devem ser divididas em circuitos. Isso facilita bastante a manutenção e a interferência entre pontos. Na NBR 5410, diz que os circuitos de iluminação devem ser separados dos circuitos de tomadas de uso geral e tomadas de uso específico, e os pontos de tomadas de cozinhas, áreas de serviço também devem ser atendidos por circuitos exclusivos, e qualquer ponto que tenha uma corrente superior a 10 amperes deve ter um circuito independente. Além disso, também quem vai projetar deve ter uma noção de como dividir melhor baseada na execução da instalação dos pontos. Com isso, nós criamos 9 circuitos dentro do nosso projeto, onde o primeiro circuito é o de iluminação, que podemos ver nessa tabela, onde colocamos os ambientes e a carga instalada. Depois, um somatório trazendo a carga instalada total e, por fim, a corrente do circuito. Resultado que chegamos a partir da fórmula P igual U vezes I. O valor da corrente desse circuito é de 6A. Já nesse slide temos a segunda parte da nossa tabela, onde podemos ver os outros 5 circuitos, que são os de tomada geral, no caso, sendo eles o circuito 2 para os 3 quartos, o circuito 3 para a cozinha, o circuito 4 para a sala de estar e varanda, o circuito 5 para o hall e o banheiro, e o circuito 6 para a lavanderia. Seguindo o mesmo processo do slide anterior, para esses circuitos, chegamos ao valor de 4,09 amperes para o circuito 2, 8,18 amperes para o circuito 3, 2,27 amperes para o circuito 4, 3,18 amperes para o circuito 5 e, por último, 2,72 amperes para o circuito 6. Nesse outro slide, nós temos a terceira e última parte da tabela da divisão dos circuitos. E esses aqui são os circuitos relacionados às tomadas de uso específico, onde o circuito 7 é o circuito do micro-ondas, que é na cozinha, e tem uma corrente de 6,05 amperes. O circuito 8, que é no banheiro, que é do chuveiro elétrico, ele tem 20,45 amperes. E o último circuito, que é o 9, ele fica na lavanderia e é o da máquina de lavar, e possui uma corrente de 5,05 amperes. Nesse slide, temos os pontos de iluminação distribuídos no nosso projeto, com a indicação do seu circuito, sendo o circuito 1 e seu valor em VA, todos baseados nos cálculos mostrados na primeira tabela feita, que foi a dos pontos de iluminação. Também fizemos esse slide para poder mostrar os posicionamentos de tomada e suas quantidades. Baseados na tabela 2 e 3 anteriormente, que são as de pontos de tomadas de uso geral e específico, junto das indicações de tomadas, também indicamos cada um dos seus circuitos e o valor em volt-ampere.
Aqui temos o nosso projeto elétrico sem o layout para ficar mais fácil e mais organizado a compreensão. O eletroduto, primeiramente, vai sair do nosso quadro de distribuição e vai passar pelos nossos pontos de iluminação A, B, C e D. E neles vão conter os cabos fase e neutro. Já que buscamos uma melhor distribuição de eletrodutos no nosso projeto, os pontos de iluminação A, B, C e D receberão eletroduto diretamente do nosso quadro de distribuição. Todos os nossos pontos de iluminação, como dito anteriormente, foram distribuídos dentro de um mesmo circuito. E para isso, os pontos que receberão uma ligação direta do quadro de distribuição vão ter um novo eletroduto saindo de cada ponto e fazendo com que a ligação em seus interruptores contenha um cabo fase e um retorno. Porém, no nosso projeto, há casos onde o eletroduto parte do quadro de distribuição e vai para um ponto de iluminação, como por exemplo o ponto de iluminação C, que ele acabou se dividindo para poder ter ligação com outros pontos de iluminação ao redor do projeto, que não necessariamente estavam interligados diretamente ao quadro de distribuição, que é o caso dos pontos de iluminação E, F, H e G, e isso utilizando-se de cabos fase e neutro entre eles. E os pontos de iluminação, eles vão se conectando aos pontos de tomadas interruptores através dos fios fase, neutro, terra e ou retorno. Na nossa cozinha, por exemplo, tem um ponto que ele utiliza do cabo fase, neutro, terra e retorno, já que se trata de um interruptor junto de uma tomada. Isso também acontece na varanda, nos quartos e no banheiro. Lembrando que em pontos que a tomada é dupla ou tripla, é realizado o jump. Em relação às nossas tomadas de uso geral, é importante também que sejam aproveitados os mesmos eletrodutos usados na iluminação, tanto por questão de economia como de organização. No nosso caso, as ligações do circuito 5 e 2, que são do hall e banheiro no circuito 5 e o circuito 2 sendo relacionado aos quartos. Porém, esses circuitos vão ter seus cabos distintos. E por fim, para as ligações das tomadas de uso específicos, que no caso são 3, e não exatamente ligadas a outros condutores, e foram feitos abaixo do piso para ficarem completamente separadas dos outros circuitos por serem cargas mais altas. Depois de todo esse percurso, chegamos no dimensionamento dos eletrodutos. E para dimensioná-los, nós devemos observar se neles estão passando os cabos de mesma dimensão. Nesse caso, devemos verificar a quantidade de cabos e analisar pela tabela de diâmetro qual diâmetro considerar importante. É comum fios de diferentes dimensionamentos passarem por um mesmo eletroduto. Nesses casos, a gente tem que fazer uma conversão com seções equivalentes para que todos os cabos sejam convertidos para um mesmo valor, para que a tabela mostrada no slide anterior possa ser usada. Então, por isso a gente usa essa tabela abaixo, que no nosso projeto nós adotamos os valores de 1,5 e 2,5, onde os cabos com 1,5 consideramos esse valor de 1,40 e os de 2,5 considera 1 para o cálculo, que vai estar no próximo slide. Para explicar melhor o dimensionamento dos eletrodutos com dimensões diferentes, vamos usar esse trecho. Nele temos 3 cabos com 2,5 e 2 cabos com 1,5. Para os cabos com 2,5, iremos multiplicar por 1, como mostrado na tabela anterior. Portanto, 3 cabos multiplicado por 1 vai ser 3. E para os cabos com 1,5, será o mesmo processo, onde iremos usar o valor de 1,4 indicado na tabela. E multiplicando por 2, teremos como resultado 2,8. Somamos 2,8 com 3, teremos como resultado 5,8. E iremos arredondar esse valor para 6 cabos totais. Com esse resultado, já podemos consultar o dimensionamento do eletroduto com base na primeira tabela. E para 6 cabos, iremos usar um diâmetro de 20 milímetros que suporta até 8 cabos. E finalmente nós chegamos a esse resultado em 3D do projeto elétrico e de como ele ficou. Então é isso, muito obrigada pela atenção.